O nosso convidado de hoje, direto ao ponto, é o deputado Kim Kataguiri, recém-filiado no Missão. Deputado, muito obrigado. Obrigado, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E o repórter da Folha de São Paulo, Arthur Guimarães, e também o Matheus Dias, nosso repórter aqui da Jovem Pan. A gente já começa indo direto ao ponto nessa entrevista com o senhor, o evento do Missão, que vai acontecer agora no dia 19. Há o interesse do senhor e chance do senhor ser um candidato a governo no estado de São Paulo, deputado? Olha, nesse evento da Missão que a gente vai fazer no dia 19, é meu evento oficial de filiação, junto com o subprefeito da Vila Mariana, Rafael Minatogawa. A definição em relação à minha disputa para o governo do estado vai ficar ali para meados de junho. A gente vai fazer essa avaliação junto ao partido, considerando a minha competitividade para o governo do estado, considerando a chapa de deputado federal do Partido Missão no estado de São Paulo e, enfim, a nossa construção de projeto de país que depende do nosso projeto partidário, né? Eu preciso falar para você que essa não era uma coisa que estava no meu radar, né? Eu nunca manifestei o desejo de disputar as eleições para o governo do estado neste ano, mas incluíram meu nome nas pesquisas e a minha pontuação me surpreendeu, não esperava ter tanto apoio, considerando que a gente tem um governador aí na cadeira disputando a reeleição, tem muito mais visibilidade, tem um nível de desconhecimento muito menor do que o meu, né? Para você ter uma noção, quem acompanha a política às vezes não tem essa noção, acha que todo mundo conhece os políticos aí, mas 80% da população brasileira nunca teve contato com o meu nome, justamente por nunca ter acesso à TV aberta e essa é uma das questões também que vai entrar na avaliação ali para minha eventual disputa para o governo do estado, então uma definição mesmo a gente vai ter em junho. Os aliados do governo Lula acreditam que a sua candidatura em São Paulo ajuda o ministro Haddad para ir para o segundo turno. O senhor está disposto a ajudar os aliados do governo Lula? Olha, eu não acho que eu disputando ou eu não disputando ajuda o PT, porque o PT vai perder de qualquer jeito. O Haddad, ele está acostumado, é um esporte para ele perder, ele disputa eleições para perder profissionalmente, perdeu em todos os cargos executivos, ele já perdeu, ele já gabaritou, perdeu na Prefeitura de São Paulo, inclusive historicamente pela primeira vez no primeiro turno, tamanho desastre da sua gestão, depois perdeu para o governo do estado, depois perdeu para a presidência da República. Então, o PT vai perder, o Haddad vai perder, seja no primeiro, seja no segundo turno, seja para mim, seja para o Tarcísio. Então, assim, acho que esse interesse deles não vale de muita coisa. Faz a pergunta agora o Matheus Dias. Perfeito. Deputado, uma ótima noite a você, a quem nos acompanha, ao Bruno, ao Arthur. Deputado, essa sua mudança de partido agora, integrando ao Partido Missão, sendo o primeiro parlamentar na bancada pelo partido, te dá mais espaço para votar, mais espaço também para comentar, inclusive em sessões da comissão, sessões do plenário. Há alguma estratégia por trás disso? Muda algo também no seu posicionamento nas votações, deputado? Meu posicionamento não muda, né? Eu sempre tive independência para falar e para votar como eu bem entendesse nos meus dois mandatos, nos dois partidos. Agora, no Partido Missão, eu tenho mais oportunidades de me posicionar, né? Eu tenho o tempo de liderança no plenário da Câmara, eu tenho o tempo de orientação em todas as matérias e eu fico muito feliz que, tendo mais voz agora como o primeiro líder do partido na Câmara, os apoiadores da Missão, eu vejo que estão muito felizes de, principalmente, ver da quantidade de matérias ruins que a gente vota, que eu não tinha oportunidade de me manifestar em todas delas, porque não orientava uma bancada. Agora eu tenho que marcar o posicionamento do partido em todas elas. E os nossos apoiadores e quem nos acompanha nas redes está vendo a quantidade de tempo que se gasta no Congresso Nacional, seja votando matéria inútil, seja votando matérias ruins para o Brasil. Você pode ter certeza que esse novo poder regimental que eu tenho de líder de partido vai ser muito bem utilizado. Regimento e processo legislativo sempre foi minha especialidade. E agora eu tenho muito mais poder de atrapalhar. Se antes o meu instrumento de negociação para tentar melhorar texto, para tentar barrar projeto, era a obstrução e os instrumentos regimentais que eu utilizava, porque eu não tenho maioria para derrotar o governo. Eu não tenho o apoio, né? Eu não sou bolsonarista como a maior parte dos deputados que formam a minoria, que formam a oposição. Então, meu único instrumento em pautas que eu estava sozinho era a obstrução. Agora, sendo um líder partidário, eu tenho mais instrumentos ainda, então eu tenho mais poder para barrar, eu tenho mais poder para fazer minha voz ser ouvida. Aliás, hoje foi a minha primeira participação no Colégio de Líderes e a primeira pauta como líder do partido que eu levantei foi a aprovação do projeto 3780 de 2023 de aumento de pena de furto, roubo e receptação, que eu aprovei no plenário da Câmara, aprovei no plenário do Senado. Como teve modificações no Senado, voltou para a Câmara. O presidente Hugo Motta já despachou o projeto e deve pautar ainda nesse mês. Então, a gente já tem, digamos assim, uma primeira vitória da liderança do partido.
O senhor comenta sobre a importância de ser um líder e de aumentar essas ferramentas. Nós já temos várias legendas. Acabar lançando mais uma legenda para usar mais do orçamento eleitoral, do fundo eleitoral, qual é a diferença entre a União, que o senhor estava, que já era estruturado, e a fundação do Missão? Bom, a Missão é um partido de verdade, né? Diferente do União Brasil. Não, União Brasil, assim como a maior parte dos partidos do Centrão, é um ajuntamento de pessoas que disputam a eleição. Mas não é um partido político em si. Um partido, ele tem militância, ele tem programa, ele tem ideais e ele não se desvia desses ideais. Os partidos do Centrão, como é o caso do União Brasil, não tem programa. Como é que você explica um partido ter 15 deputados na oposição ao mesmo tempo que tem 40 deputados na base do governo e indica ministérios para o governo? Obviamente não existe um programa, porque se existisse um programa, ou todo mundo era oposição, ou todo mundo era governo. E só para fazer uma correção, um pressuposto da sua pergunta, não existe nenhum novo gasto de dinheiro público com a criação de um novo partido. Ele divide o mesmo bolo de todos os partidos e a gente mantém o nosso posicionamento de responsabilidade com o dinheiro público, de defesa de corte de gastos, de defesa de corte de privilégios, principalmente da classe política, que eu sempre defendi esses cortes, apresentei projetos para ter esses cortes. Antes desses cortes serem aprovados, eu já cortei os meus próprios para dar o exemplo e da mesma maneira a gente vai seguir nos espaços de poder que a gente ocupar agora com o partido. Arthur Guimarães, repórter da Folha de São Paulo. Boa noite, deputado. Boa noite ao público. Deputado, com a sua filiação ao Missão, como fica a relação com os parlamentares de Brasília e, principalmente, como fica a relação com a União aqui de São Paulo, a saber, a relação com Milton Leite? Olha, a relação é a mesma, né? É bem ruim, né? A União não liberou a nossa vereadora Amanda Vettorazzo, por exemplo, que a gente gostaria de lançar ao Senado da República, né? Infelizmente, ela vai ficar presa no partido até as próximas eleições municipais. O União, enquanto estava pontuando 10% para a Prefeitura de São Paulo, também não quis me lançar para a Prefeitura. Então, assim, eu tenho, né, um relacionamento institucional com praticamente todos os parlamentares do Congresso, por isso que eu consigo aprovar propostas, né? Sou um dos parlamentares que mais aprovou relatórios, aprovou emendas e medidas provisórias, aprovou projetos de lei, tanto na Câmara como no Senado. E isso se deve, né, ao meu trabalho, à habilidade no uso dos instrumentos regimentais e, ao mesmo tempo, na capacidade de conversar e de articular com parlamentares de todos os espectros políticos, e isso não vai mudar com a minha mudança de partido, né? Se fosse para só conversar com quem eu concordo, não disputava a eleição, eu sentava e pregava para convertido dentro do parlamento. Eu preciso ter a habilidade de conversar com todo mundo até para aprovar as matérias que são do meu interesse. Então, com a bancada do União Brasil, eu tenho um bom relacionamento. Agora, com os dirigentes partidários, eu não posso dizer o mesmo. E essa relação, nem de quem eu me dou bem, nem de quem eu me dou mal, vai mudar por causa da minha troca de partido. Agora, ainda falando sobre a campanha eleitoral, o senhor já fez algumas análises, algumas críticas a Jair Bolsonaro, que não honrou alguns compromissos de campanha, inclusive no combate à corrupção. Nas eleições, o senhor espera convencer o eleitor de Jair Bolsonaro para dar um voto de confiança ao senhor? De que forma o senhor vai conseguir emplacar esse convencimento ao eleitor de quem o senhor também já fez várias críticas? Olha, eu já demonstrei independência, eu já demonstrei que eu tenho apoio para me eleger, independentemente de Bolsonaro, de Lula, de qualquer figura, eu dependo do meu próprio trabalho. E o meu eleitor mostrou que valoriza o meu próprio trabalho, sem eu precisar colar nas botas de ninguém para me eleger, sem ter um trabalho próprio e só me elegendo com base na popularidade de alguém, enquanto, sei lá, eu fico perdendo tempo na Câmara, seja só fazendo vídeo para lacrar, ou seja só defendendo interesses do governo para mandar emendas para o meu reduto eleitoral. Esse não é o meu estilo, o eleitor soube disso e me reelegeu. Quantas e quantas vezes eu não escutei de petistas e de bolsonaristas durante o meu primeiro mandato que eu não iria me reeleger se eu não colasse em Lula ou se eu não colasse em Bolsonaro. Me reelegi, fui um dos deputados mais votados do Brasil na minha segunda eleição e eu não acho que eu precise me curvar a ninguém, nem submeter nenhuma das minhas pautas e recuar em nenhuma das minhas pautas para vencer eleições. Agora, o nosso desafio na nossa pré-candidatura à presidência da República do Renan Santos, o nosso presidente do partido, é convencer eleitores de todos os espectros políticos. E a gente pretende fazer isso mostrando no campo da direita, mas atraindo e estando aberto para pessoas de todos os espectros políticos,
que nós temos as propostas mais concretas, profundas, duras e corajosas em relação ao enfrentamento ao crime organizado, né? A defesa de que as lideranças do crime organizado sejam presas e, caso não aceitem a prisão, sejam mortas, né? Em operações realizadas pela Polícia Militar em conjunto com as Forças Armadas. Uma verdadeira revolução no orçamento. O senhor defende essas mortes no confronto armado ou depois de condenado? Não entendi. No confronto, que é o que a nossa Constituição atual defende, isso é o que a gente costuma dizer, né? O lema "prendeu, matou" do Renan Santos é o seguinte: você, líder de facção criminosa, nós não queremos te matar num primeiro momento. Nós queremos fazer uma operação para retomar o território, porque o território não é seu. O território é do Brasil e todo o território nacional, né? Caso o Brasil seja governado pelo Partido Missão, o presidente da República vai poder pisar em cada pedaço do território nacional. Não vai ter que pedir licença para traficante nenhum. Então, nós queremos retomar esse território que é do Brasil. Nós iremos subir o morro, nós iremos invadir, digamos assim, o território que você considera seu e nós queremos te prender. Agora, se você estiver com um fuzil na mão apontado para um policial, quando a gente levantar essa operação, nós vamos te matar, né? Então, é isso que a gente defende, apesar de eu, pessoalmente, assim como alguns outros quadros do MBL, defendermos uma nova Constituição, no mínimo, com prisão perpétua. Prisão perpétua é um consenso dentro do Partido Missão e eu sou um dos que defendem, além disso, a pena de morte. Eu acho que a gente está falando agora recentemente sobre pauta feminina. Eu acho que um sujeito que atropela a própria mulher, amarra no seu próprio carro e arrasta ela durante 1 quilômetro no asfalto, esse sujeito precisa ser executado pelo Estado brasileiro. Ele não tem salvação, ele não merece sequer ficar preso o resto da vida. Agora a pergunta do Matheus Dias. Deputado, a gente vê muito esse movimento de candidatos ou pré-candidatos dessa chamada terceira via, que eles falam muito de rejeição nessa eleição, de tentar atrair aquele eleitor não bolsonarista da direita e também o eleitor não lulista da esquerda. Claro que o discurso do combate à criminalidade atrai bastante a direita, já que é uma das principais bandeiras levantadas pela direita no país. Mas como atrair esse eleitor de esquerda não lulista? Olha, mostrando que os governos do PT foram um fracasso para o Brasil. A gente perdeu janelas de oportunidade histórica para a gente se tornar um país desenvolvido. O Lula teve a sorte, no seu primeiro ou segundo mandato, pegar o boom das commodities, pegar um momento em que o Brasil tinha o que era mais valioso para o mundo em soja, em milho, em minério de ferro. E em vez dele fazer reformas estruturantes para a gente se tornar um país rico, ele preferiu fazer populismo, ele preferiu aumentar o gasto público com servidores públicos federais, ele preferiu reverter centenas de bilhões de reais em privilégios tributários para empresários amigos do governo, ele preferiu se envolver em escândalos de corrupção pagando o mensalão, depois a Dilma pagando as propinas no petrolão. Então, esse eleitor de esquerda não lulista que tem um compromisso com ética, com honestidade, com correção no uso do dinheiro público, que queira um projeto de país sério e estruturado, diferente do amadorismo que a gente vê nos governos do PT, eles são profissionais para tomar o poder e eles são profissionais para construir maioria na base da compra de votos, seja por emenda, seja por propina. Mas na hora de governar, são erros básicos. A gente vê agora o arcabouço fiscal do Haddad, a gente está prestes a entrar num colapso orçamentário por causa do aumento das despesas obrigatórias. Não vai ter mais, a partir de 2027, 2028, farmácia popular, não vai ter CAPS, não vai ter CNPq, nenhum centavo vai ser repassado para a segurança pública, para o saneamento básico ou para a infraestrutura, numa falência do Estado brasileiro que nunca se viu na história em termos de colapso de orçamento. Então, esse eleitor que quiser ter um projeto sério de fato desenvolver a nossa produtividade, de fato aumentar o salário, independentemente de benefícios do governo, de criar uma classe média robusta, que na minha avaliação é uma das principais características de país desenvolvido, esse eleitor vai encontrar sua resposta no Partido Missão. O senhor faz essa fala, um tom de crítica ao governo de esquerda. O MBL, ele surgiu tendo um combate ao governo de esquerda, depois ajudou a eleger o governo de Bolsonaro e também rompeu com o governo de Bolsonaro. Qual é a convicção do Missão que não muda? O que ficou daquela estrutura original, deputado? Bom, nós continuamos tendo no PT os nossos arqui-inimigos, né? O PT tentou nos destruir. A Dilma colocou o Eduardo Cardoso para fazer um dossiê contra mim, para me investigar quando eu tinha 19 anos de idade, para tentar encontrar podres contra mim.
e descredibilizar as manifestações pelo impeachment, né? Então nós temos uma rivalidade histórica com o PT que não vai deixar de existir, não só por causa da divergência de visão de mundo, que a gente acha de um esquerdismo retrógrado e fracassado que o PT defende, mas ao mesmo tempo por uma diferença de caráter, né? Nós nunca perseguimos, né, com a máquina do Estado adversários políticos, nós nunca nos envolvemos em nenhum escândalo de corrupção, nem nunca nos envolveremos, muito diferente do PT. E as nossas convicções programáticas no campo da direita permanecem as mesmas. O que mudou foi Jair Bolsonaro, que na campanha e antes da campanha falava uma coisa, depois fez outra. Ele indicou um petista, um amigo íntimo de José Dirceu, para a Procuradoria-Geral da República. Esse Procurador-Geral da República tentou me prender, não uma, mas 2 vezes, com investigações infundadas que no final das contas terminaram arquivadas. Da mesma maneira, ele acabou com a Operação Lava Jato, e disse isso orgulhosamente, com a indicação desse Procurador-Geral da República. Procurador que foi omisso durante todos os abusos do Supremo que Jair Bolsonaro dizia denunciar. Da mesma maneira como ele nomeia Cássio Nunes também, que votou a favor em diversas ocasiões, né, um ministro do Supremo indicado pelo Bolsonaro votando a favor de Lula em diversos processos envolvendo a Lava Jato e a elegibilidade do Lula. Então, as nossas crenças, as nossas convicções, é óbvio que tem debates de políticas públicas que não acontecem na maioria esmagadora dos outros partidos, porque eles não ligam para políticas públicas, mas a gente tem mudança de visão em relação ao papel do Estado, em relação à economia, em relação à segurança, tem um aprofundamento de pesquisas e de programa que a gente fez muito no nosso livro amarelo, que é o nosso, né, programa, a gente já lançou os fascículos de discussão, de onde o Brasil veio, onde ele está, onde é que a gente quer chegar. E agora a gente debate a formulação final desse livro amarelo. Claro que existe um debate permanente e mudanças de posição em relação a políticas públicas, mas a nossa essência permanece a mesma desde a nossa fundação, dia 1º de novembro de 2014. Arthur Guimarães. Deputado, o senhor já afirmou em entrevista que rejeita votar tanto em Lula quanto em Flávio Bolsonaro. Eu quero saber, já que o Missão não tem candidato ainda ao governo em São Paulo, se o senhor estaria disposto a já declarar um apoio, possível apoio em segundo turno, a Fernando Haddad ou a Tarcísio de Freitas? Não, mas que candidato que vai disputar a eleição, nem começou a eleição e ele já vai anunciar um apoio para um candidato do segundo turno? Esse é o candidato que está indo para perder. Não é o meu caso. Quem está indo para perder... O senhor é candidato ao governo de São Paulo, então? Eu já coloquei aqui para você. Oi? O senhor é candidato ao governo de São Paulo, então? Não, eu digo que se eu for, porque você está fazendo uma pergunta hipotética, né? De se eu vou ser candidato, se eu não vou ser candidato ao governo do Estado, no segundo turno, qual que vai ser meu posicionamento? Primeiro, eu preciso saber se eu sou candidato. E eu sendo candidato, o meu apoio no segundo turno vai ser a mim mesmo. Bom, é isso? Outra pergunta, Arthur? Só para concluir. Quero saber, deputado, qual o cálculo político? Segundo o Datafolha, o senhor tem 5% de intenção de voto para o governo de São Paulo. Qual que é o cálculo político? Quantos pontos o senhor precisa ter para entrar na disputa? Acho que não tem um número exato de intenção de voto, independentemente de instituto de pesquisa, mesmo porque vários deles dão números diferentes, muito diferentes, de acordo com cenários diferentes, mas o principal cálculo a ser feito é o seguinte: o que é melhor para o nosso projeto de país a ser construído pelo Partido Missão? O que traz mais votos para a nossa chapa de deputado estadual, para a nossa chapa de deputado federal? O que dá mais projeção para o partido? O que faz com que a gente consiga implementar o nosso projeto de país chegando o mais rapidamente possível ao poder? Existe uma competitividade real de eu disputar o governo do Estado, apesar de ser uma candidatura improvável? Toda candidatura contra quem está na máquina é improvável, né? Agora, momentos históricos aconteceram justamente em momentos de improbabilidade, né? E a gente sempre enfrentou. O impeachment era improvável, a gente conseguiu fazer. O nosso partido político era improvável, a gente conseguiu fazer. Então eu sei que se eu disputar o governo de São Paulo, eu estou indo para uma disputa muito difícil, isso é óbvio, qualquer um sabe, não precisa acompanhar a política para isso. Tem uma pessoa na cadeira, essa pessoa que está na cadeira faz parte da direita, que é um campo ideológico do qual eu disputo, e ele possui muito mais visibilidade e está com a máquina na mão, muito diferente da minha situação. Vai disputar por um partido muito maior, com uma coligação muito maior, apoio do Kassab, por aí vai. Agora, se tiver uma competitividade, ainda que pequena, se for bom para as nossas chapas, se for bom para o nosso pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, eu disputo o governo do Estado.
O senhor já se viu sentado na cadeira? Já se viu como eleito? O que fazer em São Paulo? Eu vou dividir sua pergunta em 2 pontos. Eu prefiro não me ver sentado na cadeira porque da última vez que alguém fez uma graça dessas, perdeu uma eleição ganha, que foi o Fernando Henrique Cardoso, salvo engano, para a Prefeitura de São Paulo. Não me lembro se foi o Fernando Henrique ou se foi o Jânio agora, que antecipou ali a sua vitória. O Fernando Henrique contra o Jânio. Acho que o Fernando Henrique contra o Jânio, né? E então, não imagino e não me imaginarei. Agora, em estando no governo do Estado de São Paulo, primeiro, eu acho que tem uma divergência fundamental entre mim e o governador Tarcísio de Freitas na coragem de enfrentar privilégios do Ministério Público e do Judiciário. Todas as vezes que o Judiciário e o Ministério Público paulista enviaram projetos para a Assembleia Legislativa de aumento de penduricalho, de aumento de supersalário, todas as vezes o governador apoiou. Tanto que essa foi a razão pela qual o nosso deputado estadual, Guto Zacarias, ele deixou a vice-liderança do governo Tarcísio, porque ele falou, olha, eu sempre me posicionei contra, mesmo sendo vice-líder do governo. Só que todas as vezes vocês vêm me pedir apoio, né? Ou vêm me pedir para não me manifestar, vêm me pedir para não falar nada. Eu não vou fazer isso. E eu não vou aceitar que vocês continuem me cobrando de uma coisa que eu não acredito, né? Então, essa coragem de enfrentar, né, privilégios na máquina pública, que Tarcísio de Freitas não demonstrou ter no seu governo, eu não vou ter. Outro ponto. Eu sei, conversando com policiais militares, tanto os praças como os oficiais, que Tarcísio de Freitas não permitiu que a polícia militar fizesse todas as operações e toda a limpa no crime organizado e desorganizado que a polícia gostaria de fazer. Se eu ocupar o Palácio dos Bandeirantes, tem a menor dúvida de que a polícia militar terá a licença de fazer as operações, por mais difíceis que elas sejam, por mais perigosas que elas sejam. A nossa tropa quer trabalhar, a nossa tropa quer, ainda que precise trocar tiro, ainda que precise colocar a sua própria vida em risco, se for para matar lideranças do crime organizado, eu sei que a nossa tropa está aí, porque eu escuto dela, ela está disposta a realizar essas operações. Se um dia eu for governador, sem dúvida nenhuma, ela terá licença para levar essas operações em frente. Então, existe algum interesse de blindagem do governo de São Paulo contra algumas operações? Eu acho que é blindagem, eu acho que é falta de coragem mesmo. Eu acho que é medo do governador. Do governador de sofrer críticas por parte da imprensa, por parte de ONGs de direitos humanos, por parte de partidos de esquerda. O governador tem muito medo, né, de receber essas críticas, que eu não tenho nenhum receio, estou muito acostumado desde a época do impeachment, quando não tinha mandato, até agora. Eu acho que se existe um consenso até com os meus adversários, é que eu não tenho receio de ingressar em polêmicas, eu não tenho receio de levar rejeição por aquilo que eu acredito, de perder votos, de perder apoio, de ser atacado. O que me importa é, primeiro, transformar o Brasil num país sério, e isso inclui, evidentemente, o Estado de São Paulo, e deixar o meu legado histórico, e o legado histórico não se importa com as críticas efêmeras que podem acontecer. Então, existe esse aspecto de divergência e também de valorização, né? Eu acho que precisa ser dito. O governo Tarcísio promoveu uma valorização das carreiras policiais, da polícia científica, da polícia civil, da polícia militar, que nunca entregou, né? A Fazenda do governo do Estado de São Paulo sempre represou recursos para a segurança pública. Então, assim, eu faria um governo muito diferente, apesar de, para um eleitor desavisado, que não acompanha muito política, que não entende muito a diferença entre as direitas, parecer que eu sou muito parecido com o Tarcísio, nós temos divergências fundamentais. Se você quer ver mais debates como esse, se inscreve no canal. Aqui saem novos cortes todos os dias. E aproveita e comenta aqui embaixo qual sua opinião sobre isso.